Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte dando continuidade aos nossos estudos sobre o realismo. Nós já temos uma aula sobre esse tema, que na verdade prepara o terreno, né? É uma explicação histórica, cultural, conceitual sobre o movimento artístico chamado realismo, e naquela aula nós a terminamos com a tensão que os artistas pré-realistas, não renascentistas, pré-realistas tiveram de lidar. Ou seja, qual era a tensão? Nós, nós pintores, nós continuamos as categorias e os conceitos passados pela tradição, ou seja, as nossas obras elas seguirão sendo expostas no salão de arte francês, ou nós iremos retratar a realidade, né? Ou nós iremos retratar aquilo que se entende por modernidade. E a modernidade, pelo próprio conceito, ela é diferente da tradição. E esse é o motivo pelo qual as pinturas realistas elas causaram um estranhamento enorme para a pintura acadêmica ou para a elite da pintura de então, né? De então. Então é por isso que a partir do realismo nós começaremos a perceber mais do que perceber, né? Serão criadas exposições independentes. Por quê? Porque até o romantismo já trata um pouco dessa, né? Já começa esse movimento. Mas vamos colocar que até o romantismo, as obras eram feitos concursos e essas obras eram expostas nos, é, na, nas exposições feitas pela Academia das Artes. E a Academia das Artes, ela era vinculada, né, francesa, ela era vinculada ao Estado. O Estado representando tudo aquilo que era de tradicional, e, portanto, contrário à ideia de modernidade, né, de modernidade. E o realismo ele vem com essa proposta, ou seja, a arte ela não mais precisa difundir um ideal de virtude, ela não precisa mais se fiar nas representações mitológicas, históricas, religiosas. A arte, a partir do realismo, é uma arte é, contestadora da realidade, crítica da realidade. Novos personagens aparecerão nesse movimento. Bom, dito isso, vamos lá então para a nossa os nossos estudos de caso, né? Vamos ver como que o realismo, e aqui a gente vai falar só do realismo francês, só, né? Como se fosse pouca coisa, mas a gente vai falar sobre então o realismo francês e os seus principais expoentes, pegando sempre duas obras de cada um para a gente experimentar de fato como que se configurou essa corrente da arte chamada realista. Beleza, gente? Então vamos lá para o nosso slide. Fecha aqui, vamos lá. Bom, primeiro nós temos essa obra do Colbert. Opa! Há um
probleminha aí. Há um probleminha do Colbert. Eu não coloquei o nome dele, mas enfim. Gustave Colbert. Um funeral em Ornans. Moçada, olhem, por favor, para a imagem. Né? Gasta uns segundinhos aí olhando para a imagem. O que nós temos? Certo, nós temos um funeral. Ornans, gente, é uma província francesa em que o próprio Courbet, né, Courbet tinha parentes, certo? Reza a lenda que ele retratou um funeral de um dos seus parentes. Moçada, dá uma olhada, por favor. O que nós enxergamos aqui? Existe alguma divindade? Não, né? Pessoas comuns. Um funeral. Olha como que está indeterminado. Funeral de quem? Não sei, velho. De alguém. De alguém em uma região, em uma província da França, região pequena, portanto. E o que nós temos? Nós temos o padre aqui abrindo a Bíblia para fazer o seu sermão. E olha como que as pessoas, gente, elas não se comunicam. As pessoas não estão se comunicando. Cada uma delas está olhando para alguma coisa, com a exceção deste menininho aqui e deste sacerdote, desse clérigo. Com exceção desses dois que estão um olhando para o outro, não há uma interação entre as personagens. Esse sujeito aqui, ele está olhando para nós, né? Olha lá. Ele está nos vendo. Ou seja, um está olhando para nós, quer dizer, pode começar o funeral? Pode começar o funeral? Enquanto você tem um menininho e um clérigo, alguém da igreja lá, um representante da igreja, em que eles se olham, não há a possibilidade de interpretar uma fala, né? A gente olha para os dois, eles estão apenas gesticulando um para o outro, né? São sinais, não existe a fala. E ao redor, todos os outros não têm, né? Não há uma relação entre eles. Não há uma interação, melhor dizendo, né? Não há uma interação entre eles. O que será que o Courbet está querendo dizer? É a cidade, né? A cidade é assim. As pessoas na cidade, elas não se conhecem. Olha só, de onde a gente tira essa ideia de que as pessoas na cidade elas não se conhecem? Como que essa ideia é retratada aqui na pintura? Ó, o funeral, o morto, ele vai ser enterrado aqui, né? Ele vai ser enterrado aqui. E olha essas mulheres, velho. Elas estão, sabe-se lá onde, né? Sabe-se lá onde. Nós temos um cachorro, olha só. Nós temos uma personagem diferente. Nós temos uma personagem diferente. A gente está começando a trazer a realidade concreta, né? Os temas religiosos, como foi comentado já, os temas religiosos, os temas históricos, aqueles momentos super importantes da nossa história, entenda por nossa história ocidental, evidente, né? Então, a mitologia, as passagens bíblicas, tudo isso some. Vamos falar da gente. Vamos falar das pessoas. E mais do que isso, hein, gente? Tomar cuidado. Vamos falar dos trabalhadores.
Essa é uma das características principais do realismo. Estão lembrados, aula 1? Trazer à baila, trazer à tona a figura dos trabalhadores. Lembrem-se do contexto em que o realismo nasce. Né? A ideia lá do Marx e Engels, a publicação do partido, do Manifesto Comunista. Então, moçada, fiquem atentos a esse fato. Vocês vão ver que as pessoas elas serão comuns, né? Pessoas comuns. São pessoas reais e mais do que pessoas reais, são trabalhadores que, dada as circunstâncias que vocês já conhecem do próprio trabalho, são enaltecidas por esse movimento artístico. Né? Os trabalhadores, sim, são os verdadeiros heróis. São aqueles que devem ser representados. E não figuras de um mundo que não existe. Né? De um mundo que não existe. De um mundo que eu não vejo. Essa seria a afirmação do Baudelaire, né? Charles Baudelaire, que ficou conhecida. Eu pinto, ou melhor, o movimento realista é um movimento que deve pintar aquilo que se vê, e não aquilo que se sabe, e mais do que isso, aquilo que se pensa, mas aquilo que se vê. Certo, gente? Vamos avançando, mais uma, vai, aqui. Essa é a pintura emblemática do realismo. Os Quebradores de Pedra, 1849. Olha lá, um ano depois do Manifesto, né? Um ano depois do Manifesto. Velho, olha que por que ela representa, né? Se você tiver que guardar uma, é que dá vontade de guardar tudo, né? Lembrar tudo, mas se você tiver que guardar uma imagem, uma obra que represente o realismo, essa obra é essa aqui, né? A obra é essa aqui. Os Quebradores de Pedra. Ah lá. Do que estamos falando? De trabalhadores. E mais do que isso, que tipo de trabalho? Um trabalho extremamente árduo. Um trabalho extremamente pesado. Um trabalho extremamente pesado e que, infelizmente, abarca gerações diferentes. Aqui você tem alguém já bem mais velho, né? Alguém que está lá para a época, já com seus 50, 60 anos de idade, já está no fim da vida, e aqui você tem a geração futura. Olha só, né, a crítica implícita aí. Duas gerações e condenadas a esse trabalho. Esse daqui é como se fosse o presente e esse daqui o futuro. Esse daqui a alguns anos, será esse. Sem possibilidade de ascensão de classe. Sem esperança de que as situações, de que as condições históricas, econômicas, elas mudem. Né? Elas mudem. Veja que, propositalmente, a gente não consegue enxergar o rosto. Por quê? Porque é o trabalhador anônimo. É o trabalhador que pode ser qualquer um. A sua profissão, ela não tem status social. Não é um médico. O médico você vê o rosto, você dá bom dia, você dá boa tarde. Agora, a merendeira, a faxineira, o gari, a gente não dá bom dia, a gente não dá boa tarde. Né? São aquelas profissões tidas como invisíveis. E aqui, nessa época, meados do século XIX, essa ideia já está presente. Né? Os invisíveis da sociedade. O almoço está aqui, ó. Olha lá. O almoço está aqui. Então, o cara está... ele não tem uma distinção entre trabalho e casa.
Ele não vai almoçar. Ele almoça no trabalho. Certo? Veja que a roupa, né? A roupa rasgada, os remendos, a ideia do tempo, né? O tempo, olha lá, o desgaste do tempo. O desgaste do tempo ele aparece tanto na própria figura do ser humano, o jovem e o velho. O desgaste do tempo aparece aqui nas roupas rasgadas, né? Os especialistas em história da arte, eles vão além. Eles dizem que este pedacinho aqui, ó, em que aparece o céu, é para nos dar a sensação de isolamento social. Muito interessante essa ideia. Por quê? Porque você tem uma barreira, essa barreira simbolicamente é a montanha, então aqui você tem um morro, uma montanha, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aqui você tem o céu, então de isolamento social, olha lá. Esses dois aqui, que para alguns pode ser só um, né, um sendo a imagem do outro, eles estão isolados socialmente, tal como estão os trabalhadores até hoje, né, alguns casos aí de trabalhadores. Certo, gente? Coisa impressionante, né? Acho que já deu para entender qual é a pegada do realismo, né? Bom, avancemos. Aqui nós temos uma mulher. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Chama O Labor. Então, nós vimos o que? Nós vimos lá com o Courbet, né? É difícil pronunciar, mas nós vimos com esse sujeito uma crítica social, certo? Aparece muito bem a ideia uma das características do realismo, que é a crítica social, a ênfase em trabalhadores, a ênfase nas pessoas comuns. O labor aqui, né? Então o que nós temos de importante no realismo é que a Rosa Bonheur nos mostra, né? Nos mostra. Olha, não é trabalho, gente, é labor. Há uma diferença enorme. Se você pegar a Hannah Arendt, né, a alemã, filósofa do pós-guerra, labor e trabalho. Trabalho é o trabalho da fábrica, trabalho é coisa mecânica. Labor exige imaginação. Labor faz com que o homem supere a sua condição de animal. Trabalho não. Trabalho escraviza o homem. Né? Fantástico. Se você levar isso em consideração, você consegue entender já só pelo título. O labor. Então, outra característica do realismo é o enfoque para as províncias, é o enfoque para aquilo que não é da cidade. Vai ter, gente, essa pintora... Nossa, tem um cachorro aqui que está me incomodando demais. Tem uma pintora, aliás, a Rosa Bonheur, ela é a representante de uma característica do realismo muito importante, que é o quê? É esse contato com o homem em contato com a natureza. Mas o homem na transformação da natureza. E na medida em que ele transforma a natureza, ele transforma a si. Ou seja, é o que o Hegel disse e é o que o Marx dirá. Eu repito, o labor é a relação
homem e natureza em que ambos são transformados. Não vai ter jeito, eu vou ter que entrar um pouquinho aí na filosofia marxista, tá, gente? Então, como que isso ocorre? Esse sujeito, veja aqui, ó, de novo, duas gerações, certo? O mocinho, o menininho e provavelmente o pai dele, né? O pai dele. Nós temos duas gerações, nós temos uma paisagem maravilhosa, traços espetaculares. Isso parece de fato que são cavalos e não uma pintura, né? Parece que foi uma foto mesmo. E qual que é a relação, a ideia característica? O labor, o trabalho no campo, ó, o trabalho no campo, ele é aquilo que faz o homem tornar-se ser humano. E por que que isso acontece? Veja aqui, você tem a natureza, né? Um pouquinho atrás é o quê? É a natureza. Um pouquinho aqui atrás você tem um campo verde. Vamos tomar que esse campo verde ele represente a natureza, desculpa, mas a natureza in natura, a natureza virgem, a mata virgem. E na figura de frente, a representação, né, o plano aqui na frente, nós temos pessoas e animais que, de modo conjunto, transformam e transformaram aquela natureza que era tida como virgem. A transformação do homem, aliás, a transformação da natureza pelo homem é evidente. Ele está passando aqui um tipo de arado, ou seja, a natureza está sendo transformada pelo homem. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que ele transforma a natureza diz para ele: você agora é um agricultor. Você é agora um lavrador. Então, o sujeito, o homem, ele só se reconhece ou ele só se conhece na medida em que ele transforma a natureza. É a natureza que diz para ele se ele é um agricultor, se ele é um pescador, se ele é um lenhador, se ele é um leiteiro e assim sucessivamente. Deu para entender, gente? Deu para entender que coisa linda e maravilhosa? E o quão é pesado isso e é importante isso? Fazendo até um paralelo aí, deu para entender por que, que o Marx critica o capitalismo? Não é simplesmente o acúmulo de dinheiro, gente. Não tem. Nossa, essa é uma visão muito simplória, né? Muito simplória do Marx. O capitalismo é ruim porque ele transforma o labor em trabalho. O labor, enquanto faz o ser humano homem, né? Enquanto faz com que o bicho homem se torne um ser humano, o trabalho da fábrica o transforma em escravo. Pronto. Né? Ponto final. E aí, gente, ó, a mesma ideia aqui. Eu coloquei essa imagem porque olha, eu falei imagem, né? Olha o ato falho. Isso é uma pintura, mas parece uma imagem, parece uma foto, né? Parece uma foto. Nivernais é também uma província francesa. Tá vendo? Ó? A volta no campo, arando em Nivernais, Rosa Bonheur. Um ano só, no mesmo ano que aquela anterior. É a mesma ideia. O homem em contato com a natureza, o homem transformando a natureza e ao mesmo tempo que transforma a natureza, transforma a si mesmo. É a mesma ideia. Maravilhoso, maravilhoso. Não vamos entender isso como uma característica lá do arcadismo, manja, um ambiente bucólico. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver. A gente
o pensamento marxista é um pensamento moderno, é um pensamento atualíssimo, é o pensamento do dia. Não tem nada a voltar na vida simples. Imagina quanto conhecimento, quanta energia intelectual, quanta energia mental que nós tivemos que gastar para chegar ao pensamento marxista. Né? Não entendam por isso, por favor. Não entendam nesse sentido. Bom, avançando aqui, as respigadoras de Millet. Esse é um dos quadros também em que marcam o realismo, né? Que marcam o realismo da maneira assim mais emblemática, né? De maneira mais emblemática. O que são, gente, respigadoras? Essa seria a primeira pergunta que deveríamos fazer. Respigadoras são mulheres que saem para os campos depois que a colheita é feita. Ou seja, elas pegam os restos dos grãos que ficaram no chão. Isso que são respigadoras. Você poderia fazer um paralelo de pessoas hoje em dia que vão todos os dias lá para o lixão, para os lixões, e que vão garimpar alguma comida que não esteja tão estragada. As respigadoras, elas fazem a mesma coisa. Elas esperam a colheita ser feita, e a colheita já foi feita. Olha só lá no fundo, gente. Ó, a colheita, ela já foi feita. Ela está pronta para ser vendida. Aqui no fundo, ó, você tem o representante máximo do capitalismo, do modernismo, nossa, nada a ver, do capitalismo, da ordem econômica dada, né? Esse daqui é o capataz, é o capitão do mato, é o sujeito que cuida para que a colheita não seja roubada, não seja desperdiçada. E olha como ele está distante. Gente, olha que sensacional a proporção dele em cima do cavalo com esta respigadora. Ele está lá longe, nem um pouco preocupado. Olha lá. Nem um pouco preocupado com elas. É a escória, né, gente? É a escória. É o produto indesejado do capitalismo, essas três aqui. São os excluídos socialmente. Nós tivemos lá os quebradores de pedra, do Colbert, e agora nós temos as respigadoras de Millet. Olha só. E as personagens, tais como lá, né, tal como acontece lá com os quebradores de pedra, são pessoas negligenciadas socialmente, invisíveis. Aqui a ideia de invisibilidade ela parece ainda maior, né? É ainda maior. Ninguém se preocupa que elas estejam pegando lá uns raminhos, sabe, sei lá, de milho, de trigo, né? Provavelmente de trigo ou cevada. Não, pode ficar lá. Fica aí na sua... Então, o que está... Olha aqui, gente, que maravilhoso, né? Afinal de contas, é um trabalho indigno. Na verdade, é uma ação que responde a uma animalidade, ou seja, é uma ação para suprir a fome. Né? Então, não é um trabalho propriamente, porque o trabalho, ele, desculpa o clichê, e eu espero que vocês entendam no sentido rigoroso do termo, o trabalho, ele dignifica o homem, o trabalho, ele torna o bicho homem, né? Vou repetir, torna o bicho homem um ser humano propriamente, e aqui não, né? E aqui não. Essa ação, ela
é uma extensão da animalidade. Elas fazem isso para não morrer de fome. Né? Olha lá, arcadas. Arcadas. E você quer ir mais além, cara? Nossa, mais além é bom, né? Mais além é ótimo. Você quer ir além? Olha como que elas estão arcadas e coincidentemente, né? Tá aí a genialidade dos artistas, dá a ideia de que elas de fato sustentam esses caras, né? No sentido de suportar a pirâmide a base da pirâmide. Olha só. Fantástico, né, gente? Fantástico. Vamos avançando. Aqui nós temos, fiz questão, gente, de trazer para vocês. Essa dos lenhadores nós podemos falar brevemente, né? Afinal de contas, o tema ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Já existe uns traços. Eu trouxe essa dos lenhadores porque já existe uns traços de impressionismo. Não comentarei com vocês, mas dá para vocês perceberem que as pinceladas elas são bem diferentes das que o realismo mostra, né? Você tem pinceladas mais à vontade, faltas do contorno, falta de definição. Eu coloquei essa dos lenhadores porque uma preferência particular e ele já traz essa pincelada que vai ser cara aos impressionistas. Mas vamos olhar para a nossa imagenzinha do menininho fazendo xixi. O título já é lindo e maravilhoso, né? Cuidados maternos. Cuidados maternos. Quem é essa mulher aí? É uma mãe. Ponto final. É uma mãe que tem uma outra filhinha, provavelmente, né? Filhinha aqui, mais velha, e que tem o menininho. Menininho que deu vontade de fazer xixi. Onde eles moram não tem banheiro. Como você sabe? Porque se fosse, né, teria banheiro primeiro. Banheiro é um luxo e se houvesse banheiro dentro dessa casa aqui, Millet não teria feito o que fez, certo? Então é mesmo para denunciar a situação mesmo de miséria, de pobreza. E mais do que isso, é uma família que não tem homem. Não existe o homem da família. É uma outra crítica. Quer dizer, a situação dessa mulher, ela é dificílima. Será que não tem nada a ver com a nossa realidade? Mãe solteira, com 2 filhos para criar. E apesar de toda a dureza, apesar de todo o desgaste psíquico, de todo o desgaste físico que essa mulher tem, ela ainda acha um tempinho para pegar o menininho, levar lá fora e fazer xixi. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais maravilhosa. É uma exaltação à figura materna, que existe aos milhões dentro de toda a cidade. Dentro de toda a cidade. Né? Impressionante. Impressionante. Bom, vamos então para a nossa última análise, que é do senhor Manet. Certo? Bom, o Manet eu deixei por último porque a sua maneira de explicar o realismo, ou a sua maneira de retratar o realismo, é um pouco diferente das que nós vimos até agora. É um pouco diferente. Eu tive que selecionar obras
em que a crítica social, em que, digamos, a descrição, a narrativa de um mundo que não é o mundo dos poderosos, dos monarcas, enfim, fosse retratado. Eu tive que fazer uma escolha do Manet. E por quê? Porque ele, Manet, Edouard Manet, ele vai ter algumas obras e até onde eu tenho conhecimento, a maior parte das suas obras, elas têm um quesinho de rococó. Há uma, o que significa um quesinho de rococó? É uma arte ingênua, é uma arte é, sem teor social, sabe? Sem ah, um, um propósito que não seja o de deleite, né? O de deleite. Então, gente, provavelmente, se cair alguma coisa do Manet, cairá as duas obras que eu coloquei aqui. Se fugir desse tema, se fugir dessas duas obras, tem que tomar cuidado, porque são obras com um teor, como eu disse, mais de descrição da média burguesia, da pequena burguesia, descrição de pessoas sentadas no bosque, né, coisas mais amenas, mais amenas. Então, feita essa colocação, vamos lá entender, vamos lá enxergar o que de realista existe na Dona Olímpia. Quem seria Olímpia? Claro, Olímpia é esta moça. Olímpia, gente, era um nome conhecido, ou melhor, é um nome utilizado pelas prostitutas da época. Olímpia é uma prostituta. Olha só o que o Manet está fazendo. Olha só o que Manet está fazendo. Ele está retratando, ele está tomando como personagem principal uma prostituta. Uma prostituta, inclusive, conhecida da época. Conhecida da época. Não é uma suposição. Essa modelo, ela era de fato uma prostituta. Vamos supor que você não soubesse que Olímpia é um nome muito usado por prostitutas. Se você não soubesse disso, existem outros indícios. A flor no cabelo. Isso daqui olha só, né? E as menininhas às vezes colocam, né? As mocinhas brincam lá, colocam a flor na orelha. A flor na orelha significa que a mulher é uma prostituta. Opa, volta, ela é uma prostituta. O laço, gargantilha que chama isso, né? Sei lá, esse adereço no pescoço. E aí você fala, mas eu não sabia que era assim, né? Eu não imaginava que essas coisas se referiam à prostituta. Tá bom, gente, tem uma última chance. Olha aqui como a gente sabe que ela é prostituta. Um sapato. Ou seja, ela está nua, mas com um sapato no pé. Se alguma vez na sua vida você já viu um pornô, você vê que as mulheres no pornô, elas transam completamente sem roupa, mas com salto alto em cima da cama, né? O salto é a última coisa que se tira. É uma característica também. Por quê? Porque o sapato
não deixando ver completamente os pés, ele é um fetiche, ele é um objeto de fetiche. Onde eu estou querendo chegar? Essa obra, ela serve para a sexualidade. Olha só, gente, o que eu estou acabando de afirmar. Aliás, eu estou afirmando isso, claro, né? Não é da minha cabeça. Essa obra, ela tem um teor sexual muito forte. Você fala, mas por causa do nu? Não, não é por causa do nu só. O nu, ele sempre foi pintado. Ele sempre foi pintado dentro da pintura acadêmica. Só que as mulheres representadas, né, o nu, no caso aqui feminino, lá da academia, eram mulheres ideais. Eram mulheres perfeitas, sem marcas, sem estrias, sem nada que vocês possam imaginar, sem nada de ruim, de defeito. Por quê? Porque o realismo é isso que ele retrata, o defeito para alguns, né? O ruim, dependendo do ponto de vista que você toma. O mendigo, ele é o ruim, ele é o feio, as respigadoras a mesma coisa. Aqui você tem uma serva, né, uma serva negra que veio trazer um buquê de flores para a dona Olímpia. Um buquê de flores de algum pretendente, de algum cara interessado. Alguém que se apaixonou por uma prostituta. Onde já se viu retratar uma cena dessa? Aí Manet talvez dissesse para você, mas não é normal? Não é comum? Quantos e quantos casos de homens que se apaixonam por prostitutas e pegam essas mulheres aí e constituem família? Quantos casos? Né? E voltando à ideia da sexualidade, por que essa daqui ela é para causar, né, é para despertar a sexualidade? Porque essa mulher é uma mulher comum. Veja que pela estatura, né, pela forma que ela não é uma mulher muito alta, né? Ela é uma mulher que tem gordura, né? Tem gordura. Olha como que os lábios eles são fora do padrão da academia. Por quê? Porque eles são mais finos do que o normal, mais finos do que o que se costuma pintar. A mulher ideal, ela não tem os lábios finos, ela tem que ter os lábios mais vistosos. Os olhos, gente, isso daqui ele é maravilhoso, né? Esse detalhe ele é maravilhoso. Veja que os olhos dela, eles não são exatamente abertos do mesmo jeito. E essa característica, ou seja, um olho um pouquinho mais fechado que o outro, ou muito fechado, né? Mas é mais do que normal. O comum é que pessoas comuns tenham essa característica, que um olho seja um pouquinho mais fechado que o outro, né? Isso é o normal, e conforme vai passando a idade, o olho que é o mais fechado, ele vai se fechando cada vez mais. Olha aqui, essa é a mulher comum. Né? E veja que ela está nos encarando. Por quê? Porque ela está com o tronco levantado. Ela não está recostada simplesmente no travesseiro. Ela está encarando a gente. Por quê? Porque é o trabalho dela. Ela precisa nos encarar para conseguir cliente. Certo? Outra característica que, na minha visão, humilde visão, é fantástica é o sombreado dado nas mãos para, segundo os especialistas, dar a ideia de sujeira. Sujeira.
Moçada, nós estamos falando da França, a gente está falando de um lugar em que a higiene não é lá das melhores. É uma prostituta que tem as mãos sujas. O que ela faz com essas mãos? Vocês podem imaginar. Vocês podem imaginar o que ela faz com essas mãos. O enfoque todo, veja, o sombreado dos seios quase não tem. Por quê? Porque os seios da academia eles são perfeitos, eles são, né, todos deliciosos. O sombreado, né, para dar o enfoque, para dar a ideia da anatomia. Aqui não. Aqui a anatomia, ela tá, o sombreado ele está bem a desejar, né? Deixou bem a desejar. A gente não sabe, a gente tem a sensação de que esse peito aqui, ele menor do que esse aqui. O que é normal, afinal de contas as mulheres têm isso. Todas elas, né, têm isso. Então, não precisa nem falar que essa obra, essa pintura, ela não foi aceita, né, pela Academia Francesa, pela Academia de Arte Francesa. Ela não foi aceita. Ela teve que ser exibida em uma outra exposição. Uma outra exposição que, curiosamente, foi encorajada por Napoleão III. Napoleão III. Porque o que aconteceu? Eu vou falar rapidinho. O que aconteceu? Muitas obras que começaram a surgir depois de Napoleão II, a academia, né, Academia de Arte Francesa, eles não aceitavam. Por quê? Porque eles queriam a todo custo manter a tradição. E os artistas começaram a produzir, principalmente pinturas, que ficou, digamos, sem visibilidade. Ah, não, esse aqui não pode, porque o lábio está muito fino, a outra não pode porque você está retratando mulheres catando cevada, catando trigo lá, não pode. O outro você não falou de quem que é o funeral. Então todas essas pinturas, elas foram negligenciadas. E aí chegou um momento, uma ideia, né, encabeçada pelo Napoleão III, de fazer exposições à parte. Não precisa nem falar que foi a partir daí, então é a partir do realismo, em que as exposições elas não se tornam mais vinculadas aos moldes do Estado. Né? Aos moldes do Estado. Você pode também fazer uma exposição das suas obras de arte de modo sem que exista interferência do Estado. Né? Então, não existe mais essa peneira para apresentação de uma obra, seja ela qual for. Certo, moçada? E, finalmente, outra obra de Manet, também muito famosa, Almoço sobre a Relva. O que nós temos aqui, por que essa obra é realista, salta aos olhos, né? Não precisamos ficar nos debruçando tanto quanto fizemos na anterior. Por que ela é realista? Está mostrando as dobras da barriga, ou seja, gordura. Não é uma mulher das mais belas, é uma mulher comum, de uma beleza comum. As suas coxas, pela posição em que ela está, mostra a celulite, né? Mostra celulites. Seu pezinho não é o pezinho mais lindo do mundo, ou seja, ele não é aquele pé formal que nós vemos nas estátuas egípcias ou gregas, que são aqueles dedinhos todos juntinhos, bonitinhos, né? Retinhos. Aqui não, ó. Ó o dedãozão dela, mano. Olha, dedo torto. Pezão bonito, parece o meu. Né? Lindo, maravilhoso. Os restos de comida, né? Os restos de comida. Ou seja, teve um almoço mesmo sobre a relva. Agora,
será que comeram só o que está aí mesmo? Será que comeram só essas frutas? Ou será que houve um almoço diferente? É? Ela está ela tá perguntando assim, o que você acha? Né? Olha lá, tá olhando para nós. O que você acha? A outra aqui, olha lá, a outra aqui, ela tá se lavando. Por que será, não, gente? Por que será que ela está se lavando? O que será que aconteceu? Ah, ela perguntando de novo. O que você acha? O que você acha que aconteceu aqui? Veja o, o nudismo apresentado. Gente, essa mulher, ela não está nua. Ela não é uma deusa. Deusas, elas saem do mar nuas. Elas estão no meio das nuvens. Elas já são nuas, né? As deusas, elas são nuas. Essa não, essa tá pelada mesmo, sabe por quê? Porque a roupa dela tá aqui, ou seja, ela tirou, né? Ela tirou a roupa. E essa daqui talvez tenha tirado e colocado para lavar as partes. E os caras aqui, né? Figuras absolutamente comuns dentro da França, dentro de Paris, na cidade de Paris. Certo, gente? Por fim, a característica muito interessante de uma incompletude da obra. Ou seja, olha aqui, olha como que está sendo retratado, olha como que foi representado a relva. A relva, né? A mata, a grama. Olha lá, uma sensação de incompletude, ó, não terminou, parece que ele não terminou, né? Parece que ele não terminou. Olha aqui, parece que ele não teve tempo de terminar ou ele teve que fazer às pressas, ó, ó. Filho, você está no meio de um bosque. Você tem que ter pressa para fazer algumas coisas mesmo, né? Porque se você não tiver pressa, alguém pode pegar. Certo? Beleza, gente? É isso aí então, queridos, queridas gatinhas e gatões. É isso mesmo que é tudo isso que vocês estão pensando. Muito bem. Certo, moçada? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês peguem essas imagens, gente, fiquem olhando para aquilo lá. Vai sair muitas interpretações, né? Tem muita coisa para a gente tirar. Eu peguei os pontos mais evidentes, eu peguei os pontos mais importantes, mas eu acho que deu para perceber que o realismo ele começa com o realismo que que a participação do sujeito que recepciona a obra de arte fica cada vez mais intensa, cada vez mais intensa. O que eu quis dizer é, vai chegar realismo, impressionismo, expressionismo. Gente, cada vez mais os artistas eles vão exigir de nós uma participação. Ou seja, a obra não é aquilo lá que foi falado pela academia e que eu tenho que ficar lá olhando e concordar e ficar procurando pelo em ovo. Oh, o cara falou que aqui é bonito, que eu tenho que olhar para aqui, para cá. Aí eu vou lá e olho e depois eu vou lá, né? Agora não. O modernismo, de uma maneira geral, né? As correntes modernas, elas
exigem isso de nós. Elas exigem a nossa participação. E por isso que ela vai ficando cada vez mais rica. Para alguns ela vai ficando cada vez mais difícil, porque você, né, você olha lá e fala, puta, não consigo ver nada aí e tal. Mas não é verdade, né? Não é verdade. Por quê? Porque são obras feitas na nossa época. Portanto, que dizem respeito a nós. Então, vale a dica aí para vocês. Peguem dessas que foi faladas, das que foram faladas, de outras muitas que existem aí, pega para dar uma olhada, para você ampliar seus horizontes e treina, gente. E pior que você treina a percepção, né? A pintura ela serve para isso, entre outras coisas, ela serve para isso, para aguçar a nossa percepção, para melhorar a nossa capacidade de enxergar as coisas, certo? Bom, então ficamos por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês, a atenção de vocês e nos vemos nas próximas aulas, beleza? Muito obrigado, um beijo, até mais.